Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem do dia de hoje tem como título: O Deus que atende aos homens. E vamos abri-la em Josué, capítulo 10. Vamos ler os versículos 13 e 14. Repetindo, Josué, capítulo 10, versículos 13 a 14, que diz assim: E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, atendendo o Senhor assim a voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Até aí. Nesse capítulo, nós vemos que o povo de Israel, sem aprovação divina, fizeram uma aliança com os gibeonitas. Na história de Israel, vemos que algo se repetia muitas vezes com o povo de Deus e também com a igreja. Porque hoje em dia, pessoas delas se aproximam com o propósito de tirarem proveito da bênção e também do seu caráter. Nesse capítulo 10, nós lemos que um dos reis que habitavam no território de Canaã, ao tomar conhecimento das proezas que Deus estava realizando a favor do seu povo e da aliança feita com os gibeonitas, uniu-se a outros 4 e estabeleceram um plano de destruir Gibeon. Com isso, nós fomos introduzidos a mais uma batalha do povo de Israel na terra da promessa, no território de Canaã. Em Josué 9, nós verificamos e lemos sobre a aliança que foi feita entre o povo de Israel e o povo de Gibeon. Povo que fazia parte daqueles povos cuja destruição Deus havia ordenado, porque praticavam o homossexualismo, tinham relação sexual com animais e ofereciam os filhos em sacrifício ao deus Moloque. A Bíblia diz que o povo de Israel fez uma aliança, contudo, com os gibeonitas em nome do Senhor. Então, por causa do nome do Senhor, o povo de Israel viu-se moralmente obrigado a defender Gibeon. Mas eu quero que você veja as consequências e as implicações da aliança que nós também poderemos sofrer. Por isso, temos que tomar cuidado com quem nos aliamos. E aqueles 5 reis se levantaram contra Gibeon. Os moradores da cidade clamaram que Josué os ajudasse. Nos versículos 10 e 11 do capítulo 10, nós verificamos a lealdade de Deus a Israel. E eu digo a você, que maravilha servir a um Deus fiel e leal. Precisamos crer não apenas na existência de Deus, mas em um Deus que ouve as nossas orações, que tem completo domínio sobre a criação e que nos ama. Então vamos falar do Deus que ouve o homem. A Bíblia ensina em Josué 10 que Deus ouve a oração do homem. Mas quem é este que ouve a voz dos seres humanos? Deus tem o universo sob o seu controle. Esta é a primeira verdade teológica que encontramos em Josué 10. O Deus que existe, que criou todas as coisas, usando o nada como matéria, tem absoluto controle sobre a criação. O nosso Deus é soberano.
ele pode intervir e alterar até mesmo o curso dos astros, dos planetas, como ele fez quando ouviu a oração de Josué. Ele é a realidade última que está por trás de tudo, e tudo veio à existência pelo poder da sua palavra. Então, o Deus que ouve a oração do homem é aquele que tem o universo inteiro sob o seu controle. Nos versículos 1 a 5 do livro de Josué, no capítulo 10, nós vemos que os adversários de Israel fizeram uma aliança para destruir um aliado do povo de Israel, movidos, obviamente, pelo ódio ao povo de Deus. Movidos pelo medo a Israel, aqueles reis fizeram uma aliança para destruir um povo que, apesar dos seus pecados, estava sendo abençoado por haver sido escolhido por Deus. Que maravilha é, apesar da dor inerente às batalhas da vida, saber que Deus está no controle. A trama daqueles reis deu oportunidade a uma nova revelação do caráter de Deus. E você sabe como termina essa história? Termina com Josué dizendo para a lua e para o sol pararem, e a sua oração foi ouvida. Com isso, nós temos por toda a eternidade uma prova cabal, dada por Deus do seu amor pelos seus pecadores, como você e eu. Será que você consegue ver que as lutas pelas quais passa estão inseridas no plano específico de Deus para a sua vida? Se não fosse a trama daqueles reis, talvez Josué jamais tivesse a oportunidade de saber que Deus, por sua fidelidade, pôde deter o curso dos astros em resposta à oração de um pecador. Em terceiro lugar, respondendo à pergunta: quem é o Deus que ouve a oração de um mortal? Podemos afirmar que ele é o Deus que peleja pelo seu povo. No versículo 11 de Josué 10 está escrito: sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos pela espada dos filhos de Israel. E o versículo 14 afirma claramente: porque Deus pelejava pelo seu povo. O Deus que ouve o seu povo é capaz de comprar as brigas do seu povo também. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Deus peleja por você. O Deus que ouve o seu povo é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível. E os métodos de Deus para defender os seus eleitos são os mais variados. Ele pode capacitar o seu povo de modo surpreendente, fazendo com que esse supere as próprias limitações e assim o adversário não o possa derrotar. Deus peleja por nós quando a nossa causa é justa, e os que se opõem aos intentos da igreja se opõem aos planos de Deus. Deus peleja por nós quando reconhecemos a nossa dependência dele. Deus peleja por nós quando nos vê inferiorizados perante o adversário, que dispõe de mais recursos do que nós. Deus peleja por nós quando erguemos a voz aos céus. Mas você pode perguntar: por que Deus peleja por nós? Pela sua fidelidade divina que encontramos ao longo de todo o livro de Josué. Também o Salmo 94:14 diz: pois o Senhor
não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Deus encoraja os seus amados. Ele sabe que tendemos ao medo e ao desânimo, e por isso somos carentes dos seus constantes encorajamentos. Ele se aproxima dos seus servos e diz: coragem. Deus quer também consolar você agora, neste momento. O povo de Israel, por exemplo, estava sofrendo as consequências do pecado. Deus havia dito à nação para não fazer aliança com nenhum povo da terra de Canaã. A gênese desse combate foi o que a Bíblia relata em Josué 9,14. Não pediram conselho ao Senhor. Mas a misericórdia de Deus é o que move aqueles que não podem fazer nada por si mesmos. O que torna a misericórdia mais bela aos nossos olhos é o seu caráter imerecido. Deus é tão misericordioso que pode até mesmo fazer com que, de alguma maneira, os efeitos do pecado deem ensejo a uma bênção gloriosa. Assim que Josué recebeu as novas dos gibeonitas, tratou de se preparar imediatamente para a guerra. Então, subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes. Você vê isso no versículo 7 de Josué 10. A Bíblia não registra nenhuma lamúria, nenhuma dúvida, nem mesmo nenhuma surpresa por parte de Josué. Aparentemente, as batalhas iniciais já o haviam preparado para aquilo que enfrentaria em Canaã. E o cristão é também alguém assim, que deve viver em guarda, em vigilância. Embora não seja recomendável viver sempre esperando o pior, tampouco é recomendável tirar a armadura a fim de vestir um pijama, por exemplo. Uma luta para a qual o cristão deve estar sempre preparado é o da decepção com os homens. O cristão não deve se surpreender com os ataques de Satanás, com as injustiças sociais, com as guerras, com a estupidez das massas. A Bíblia o tem preparado para aguardar e encarar tudo isso. Mais uma vez, Deus exorta o seu servo Josué a não temer. Veja o versículo 8 de Josué 10, que diz assim: disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Somente aqueles que andam com Deus têm os ouvidos abertos para o que lhes pode, de fato, dar esperança. Nas batalhas da vida, não devemos considerar apenas o poder de fogo do inimigo, mas a aliança que o Criador tem conosco. O medo é um cativeiro. Servimos a um Deus que nos torna desassombrados. Deus ordenou a Josué que simplesmente não considerasse o adversário. A fé tem a característica de nos ajudar a ver o nosso problema na perspectiva correta e não superdimensioná-la. Sendo assim, ninguém mais está fadado a viver com medo do que aquele que não ouve a voz de Deus. Não há fé sem a palavra de Deus. Portanto, quem não lê a Bíblia sai perdendo. Você jamais vencerá o medo enquanto não aplicar a verdade bíblica aos fatos práticos da vida. E também a oração ousada é aquela que não vê limites para Deus, com a exceção daqueles impostos pelo próprio caráter santo do Criador. Então, eu digo a você, ore com ousadia. Portanto,
Quem conhece Deus e suas promessas, assim age. O conteúdo da oração de Josué mostra-nos uma mente descondicionada. E uma mente assim nos permite aguardar o inalcançável. Esta mente, fruto da expansão produzida pela verdade divina, leva o cristão a esperar contra a esperança. A oração do homem pode mudar o curso dos corpos celestes, como aconteceu nessa passagem que lemos de Josué. Pense nisto e nas implicações deste fato para a sua vida. Vivemos em um universo teocêntrico. Deus está no centro de todas as coisas. O que existe, existe por Ele e para Ele. Por isso, o último salmo da Bíblia conclui da seguinte forma: todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. E assim, o homem é forçado a manter-se em posição humilde perante o Criador, como também é forçado a sobrepujar tudo aquilo que o queria nivelar aos animais ou à criação inanimada. Está escrito no Salmo 116, versículos 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então Deus é o Deus que ouve a oração do homem. Claro que se ela estiver de acordo com a palavra de Deus. Então vamos orar, vamos clamar ao Deus. Tal como um dia Josué orou e Deus mudou o curso do sol e da lua. Ele pode fazer o impossível na sua vida também, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és o Criador, Tu és soberano, Tu és o Deus do impossível. E nessa manhã, Pai, nós estamos aqui clamando a Ti, Pai, pelo impossível, para que venha se concretizar nas nossas vidas. Nós vimos aqui essa passagem onde Josué orou e o sol e a lua pararam. Tudo isso para que o Senhor pudesse agir entregando ao povo de Israel os inimigos em suas mãos. Nós sabemos também que tem muitas pessoas em luta, passando por adversidade e por tribulações. Mas Tu és poderoso, Pai, para parar o sol, a lua, qualquer outro planeta ou fazer qualquer coisa para impedir que o inimigo venha nos assolar ou venha nos destruir. Então, nesta manhã, eu desde já te agradeço, Pai, porque o Senhor tem cuidado de mim, de cada um, Pai, que coloca a sua fé em Ti e também na Tua palavra. E neste momento, visita, Pai, todos aqueles que necessitam de uma resposta, aqueles que talvez estejam com medo, chorando, imaginando que o inimigo vai prevalecer. Mas a Tua palavra nos diz: não temas, eu estou contigo. E assim, nesta fé, Pai, nós já agradecemos por Ti, pela bênção, pela vitória, pela resposta e pelo milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, para visitar o nosso canal no YouTube, Igreja Poder de Cristo. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like. E também nós temos uma página no Facebook, Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, onde você também tem outras mensagens que estão ali contidas. E a igreja, que ainda não pôde ser aberta, encontra-se na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos. Também eu quero convidá-los para todo sábado nos ouvir pela Rádio Logos 105,9 FM São José dos Campos. E o telefone que você pode me ligar
pedindo oração é o seguinte: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Repetindo, 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Capaz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. Até a próxima. Em nome de Jesus.